Você sabe o que significa a expressão janela 10 por 40? Se você não sabe, vamos aprender agora na IBD. A paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o pastor Rodrigo Gomes, você está no meu canal, seja muito bem-vindo e hoje nós estamos aqui para aprender a lição de número 10, que tem como tema o desafio da janela 10 por 40. Hoje nós vamos aprender quando surgiu essa expressão, ela é até bem conhecida assim no meio evangélico, quem se interessa por missões, lamentavelmente todos deveriam se interessar, né? Mas às vezes por falta de ensino, o povo perece. Então vamos aprender quem cunhou essa expressão, quando cunhou e as dificuldades da pregação do evangelho dentro dessa janela ou nessa região geográfica do globo. Porque essa janela 10 por 40 é uma região geográfica no planeta Terra, envolvendo aí praticamente 3 continentes. Continente africano, continente europeu, continente asiático. Então tem ali dentro 67 países. Na verdade isso deve estar atualizado, porque há uns anos atrás a maioria das pesquisas que se fazia sobre a quantidade de países nessa região geográfica eram 62 países. Talvez você até encontre por aí 62, mas os irmãos devem ter uma informação mais atualizada e a lição traz 67 países. Isso pode acontecer porque às vezes emancipam-se regiões, estados, né? Surgem novas nações. Então nós vamos aprender também os maiores problemas sociais da Terra estão nessa região geográfica. O maior número populacional do mundo está nessa região geográfica. O maior índice de fanatismo religioso está nessa região geográfica. As religiões extra-cristianismo, né? Que a maior religião do mundo é o cristianismo. Apesar que o cristianismo é multifacetado, tem mais de 2 bilhões de cristãos, é a maior religião do mundo, mas fora o cristianismo, as maiores religiões do mundo estão ali também dentro dessa região geográfica. Então tudo isso a gente vai aprender hoje nesta lição. Se você já gostou dessa introdução, eu te convido, se inscreva no nosso canal. Por mês aqui é uma média de 50 mil pessoas que assistem o nosso canal, mas a maioria se esquece de se inscrever. E o que acontece se você se inscrever? 2 grandes bênçãos. Você gosta de bênção? Então a primeira, se você se inscrever no canal, você me ajuda a sustentar missionário no campo, porque eu fiz um propósito com Deus que as bênçãos que advirem do YouTube, porque o YouTube é uma parceria que eu tenho com o YouTube me ajuda. E essas bênçãos que vêm para a minha vida, eu quero transformar em obra missionária, quero transformar em salvação. Então, a partir do mês que vem, já tem uma família de missionários ali no Paraguai, que nós estamos assumindo, que é o missionário Guilhermo Acosta e a sua esposa irmã Petrônia e seus filhos. Então, se você se inscrever, eu sou inscrito no canal do pastor Rodrigo Gomes e estou ajudando a sustentar missionários no Paraguai. Literalmente mesmo. A gente tem todo um departamento aqui da nossa cidade, que é o DEMIADLA, vai ser pelo DEMIADLA, e tem o coordenador de missões lá do Paraguai, que é um pastor aqui da nossa cidade, que está indo embora para lá, que é o pastor Osni. Tudo muito transparente. E se você se inscrever no nosso canal, você ajuda a ganhar almas no Paraguai, porque as bênçãos que vierem do YouTube, a gente transfere para o sustento dos missionários. Em segundo lugar, nós temos um grupo de intercessão por quem é inscrito no nosso canal. Então, se você gosta de oração, quer ser alvo de intercessão para a tua casa e a tua família, eu sou inscrito no canal do pastor Rodrigo Gomes. A minha casa e a minha família está sendo alvo de orações. Isso não tem preço, irmãos. Então não esqueça, é simples. Não vai acarretar teu computador, não corre risco com os teus dados, não sobrecarregue em nada, não fica mandando mensagem para o teu celular, mandando mensagem para o teu e-mail, nada. Você só se inscreve ali, você está trazendo grandes bênçãos para a obra missionária e para a tua família. Então, se inscreva no canal. É um pedido que eu faço, pastor Rodrigo Gomes. Nós temos aqui propósitos muito sérios diante de Deus. Quero mandar um abraço ao irmão Carlos Marçal, lá dos Estados Unidos, de Boston. Ele ali, a sua igreja, o seu pastor, né? Nós conversando pelo WhatsApp, ele não falou o nome do pastor dele, mas quero mandar um abraço para o seu pastor,
para todo o ministério, onde eles congregam ali, nos Estados Unidos, a todos os irmãos, todos os alunos, que Deus abençoe. Eu fico muito feliz de poder ajudar os irmãos. Ele diz que usa os nossos slides, então eu fiquei assim, me senti muito honrado em poder contribuir, uma pequena parcela de contribuição aos irmãos ali nos Estados Unidos. Que Deus abençoe e abraçar todos os irmãos que estão inscritos e são assinantes dos nossos materiais. Lembrando, eu peço a compreensão dos irmãos, é que nós temos mais de 1.000 assinantes. Então esses irmãos precisam de informação, são irmãos de idade, são leigos, e eles, poxa, explica, Rodrigo, algumas coisas. Então eu peço a compreensão dos irmãos, só um minutinho, eu vivo desse ministério. Mas assim, irmãos, nós estamos trocando a plataforma, não é que estamos trocando, nós vamos trabalhar com uma nova plataforma para hospedar os nossos slides, é a QIFI. Nós trabalhamos com a Hotmart, vamos manter. Se você não tem dificuldade em acessar os slides pela Hotmart, não tem problema. Mas vamos trabalhar com a QIFI. A QIFI é uma plataforma mais simples para acessar os slides. Então eu convido você que deseja, pastor, eu estou na Hotmart, quero migrar para a QIFI. Tem o celular aí na tela, você está vendo o celular aqui de suporte? Entre em contato que quando for para vencer o teu plano, não vai ser renovado na Hotmart, você vai migrar para a QIFI. Lembrando, irmãos, você, pastor, eu sempre desejei os teus slides, estão sendo usados aí por várias pessoas no Brasil e no mundo, mas não tive condições, pastor, apesar de ser tão pequeno, né, irmãos? Mas muitos, a gente entende. A gente está em promoção, viu? R$ 29,90 o plano de 3 meses. Se você quer conhecer meus materiais, quer dar uma aula com os nossos materiais, por 3 meses você pode usar. Então, veja, 3 meses são aí várias lições, são 12 lições. 13 lições que você vai receber por R$ 29,90. Então não perde tempo. Está aqui o QR Code, aparecendo o QR Code no canto direito da tela aí, no meu canto direito e no teu canto esquerdo da tela superior. Tem o QR Code aí. Aponta a câmera do teu celular no QR Code, já vai aparecer o link ali, você clica e já vai lá para o checkout, você vai ali adquirir 3 meses o plano, R$ 29,90. Ore comigo e toda alegria e gratidão do meu coração e a unção desta lição descerá sobre a tua vida e a tua família. Santo Deus, eterno Pai, eu te louvo por esses irmãos parceiros que amam a tua palavra e nos apoiam em nosso ministério, um ministério que o Senhor nos concedeu. Por isso, ó Deus, a alegria do meu coração se transforma em bênçãos para a vida dos teus filhos. Que eles possam ser alvo desta unção, alvo dessas bênçãos e te servir com alegria e o teu nome ser glorificado. Para a glória do teu nome, desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, vamos para frente, tem muita coisa boa aqui, papel e caneta na mão. Ao longo da lição, eu vou dar mais uns avisos aqui para os irmãos, é bem rápido, mas o texto áureo, irmão, já é maravilhoso. Anote aí, Romanos 15, 20. E desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Aqui já é uma bênção, irmãos. O Espírito Santo está mostrando que ele deseja que o Evangelho seja anunciado em lugares, é claro, né? Todo mundo tem que conhecer o nome do Senhor Jesus para alcançar a salvação. Mas o Espírito Santo, estrategicamente, na obra missionária, ele deseja anunciar onde não tem ainda a pregação do Evangelho. Então, o fato de Paulo mencionar, eu quero, anote aí, toda ação que você encontrar dos filhos de Deus na Bíblia revela uma vontade do Espírito Santo, porque eles eram movidos pelo Espírito Santo. Então, se você vê alguém dizendo, como Paulo, não onde Cristo houvera sido nomeado, meu interesse é em lugares onde não tinha pregação, é uma ação movida pelo Espírito, ainda o Espírito Santo tem os mesmos desejos. Então, ainda hoje ele quer poder tocar no coração de pessoas para anunciar aonde não foi anunciado. Então, primeira lição, vamos anunciar aonde não foi anunciado. É por isso que a lição vem falando da janela 1040, que tem muitos lugares lá. Para você ter uma ideia, só na Índia, que tem mais de 600 mil cidades, não tem missionários em 500 mil cidades da Índia. Um país com 1 bilhão e 500 milhões de pessoas tem o país da Índia. Então tem mais de 500 mil cidades na Índia que não tem missionário. Tá? Então é urgente a obra missionária. Eu me lembrei de um testemunho que o missionário chegou na Índia e ele estava observando as pessoas na beira do rio Ganges, que eles consideram um rio sagrado, e ele viu uma mãe com uma criança, a criança ali mexia os bracinhos, bem, né,
de colo, assim, devia ter 6, 7 meses de idade. E ela beijava a criança se mexendo ali e tal, ele olhando, né? Vendo ali a mãe, a criança. De repente, a mãe levanta a criança para o céu e baixa, beija, abraçou a criança e jogou no rio Ganges. O missionário entrou em desespero. Aí ele pegou pessoas ali que conheciam os dialetos e foram lá conversar. Aquela pessoa explicou para ele, não, ela não estava matando a criança. Ela estava fazendo um ritual, acreditando que a criança agora, porque aqui tem muita pobreza. Só em Mumbai tem mais de 1 milhão de pessoas que moram nas calçadas. Não faz ideia, irmão, dos problemas sociais que tem na janela 1040. São aproximadamente 5 bilhões de pessoas que moram nessa região geográfica do planeta. Então, eu sei de todas essas informações, não, porque eu fiz e ainda faço pesquisa, mas eu fiz programa de rádio, programa missionário, mais de 5 anos. Então a gente tem muita informação missionária. Tinha um quadro no programa que eu apresentava, que eram as informações da obra missionária no Brasil e no mundo. Então a gente estava sempre buscando informações. E ali o missionário foi falar com aquela mulher, usando ali os tradutores, e foram evangelizando ela, e agora meu filho vai ser um Deus, vai me ajudar na minha vida, porque é uma vida difícil e tal. Mas ele foi evangelizando ela aceitou Jesus. Quando ela aceitou Jesus, que ela entendeu o que ela havia feito, ela chorava. Ela chorava, arrependida, por ter matado o filho dela, por causa de uma ilusão religiosa. E aí ela dizia para o missionário, por que você não chegou aqui antes? E o missionário chorava quando ele ia orar a Deus, dizendo, meu Deus, por que a igreja não se mobiliza para o envio missionário urgente? Quanto mais rápido o missionário chegar nesses lugares, mais vidas serão salvas. E ele chorava com aquela frase que ela dizia, por que, missionário, que você não chegou um dia antes? É muito forte. Eu até tenho que me controlar essa lição aqui, porque essa lição é muito forte. Tá? Então, vamos se concentrar em unir forças. A lição vai mostrar aqui que a janela 1040 é a maior batalha espiritual da igreja hoje, da obra missionária hoje. Quando você ouvir falar em janela 1040, lembre-se dessa frase, maior batalha espiritual da terra. Verdade prática, a janela 10/40 coloca diante de nós um dos maiores desafios missionários do mundo. Leitura bíblica em classe, Efésios 6, 10 ao 20, você pode baixar os slides para fazerem todos uma leitura na mesma versão. Objetivos da lição, conceituar a janela 1040, o que é isso, né? Pontuar os principais desafios da janela 1040 e elencar estratégias para alcançar países da janela 1040. Nós vamos ver aqui que a gente tem que usar as armas do Espírito na janela 1040, a lição vai ensinar sobre isso, e a principal arma que a gente vai usar em favor da janela 10/40 agora é a oração, viu? Nós temos que investir em oração e não esquecer. Janela 10/40 não pode sair das nossas intercessões. Mas tem projetos aqui na prática que a gente vai ver que pode ser feito em favor da janela 10/40. Método Tempestade Cerebral, que isso aqui faz parte do curso de capacitação de professores, que está na Black Friday, viu? Nós estávamos oferecendo um curso, porque é um grande curso que te ensina o que é EBD, os perigos da pós-modernidade. Tem gente que não sabe o que é pós-modernidade e pós-modernismo. Eu ensino ali, não é a mesma coisa. Os perigos do pós-modernismo que são combatidos com a EBD. Eu ensino ali sobre a pirâmide do conhecimento, os 7 estilos de aprendizagem, os 10 melhores métodos de ensino, vocação ordinária, vocação extraordinária para ensinar. Então era R$ 195, está por R$ 49,90. Se você quer dar uma aula com excelência e quer ser um professor habilitado porque tem certificado, terminou o curso, já entra em contato conosco, pastor, envia o certificado, a gente envia. Então não perca essa promoção de Black Friday, R$ 49,90. Tempestade cerebral são 5 perguntas, faça no início da lição. Os alunos procuram durante a lição e respondem no final. Introdução. Aprenderemos nesta lição acerca do significado da expressão janela 10/40. E conheceremos a maior afronta espiritual contra a pregação do Evangelho no mundo. Veremos ainda o que a igreja deve fazer diante de um cenário tão desafiador. Vamos lá. Uma batalha espiritual chamada
Janela 10 por 40. Agora preste bem atenção para você entender e interpretar cada tópico, fazer a interpretação de cada tópico, que é uma coisa que eu ensino no curso de oratória, viu? Deus me deu tanta graça, irmãos. Faz 25 anos que a gente vem se capacitando por bondade e misericórdia do Senhor Jesus. Eu estava fazendo um cálculo outro dia de quanto eu já investi em conhecimento, já passa de 50 mil reais ao longo de 25 anos. E eu fiz vários cursos de oratória com os melhores palestrantes do Brasil. Um deles, inclusive, capacita os repórteres da Rede Record. E, sinceramente, irmãos, o que Deus me deu de conteúdo nesse curso de oratória não tem nada igual na internet. Você pode até fazer, você vai fazer o curso e pode pesquisar na internet e não vai achar, que é um curso extraordinário. E está em Black Friday, por um preço irrisório, pela riqueza do conteúdo. Então, tem um link na descrição. Você quer fazer um curso de oratória que definitivamente te ensina passo a passo, do início ao fim, tudo que você precisa para aprender a falar em público, e não só isso, que a maioria dos cursos, que eu digo que é um curso inédito, a maioria dos cursos te ensina o que falar em público. Eu ensino primeiro como você usar as palavras, porque as palavras é um dom de Deus. Nós somos imagem e semelhança de Deus, nossas palavras têm poder. Então eu começo fazendo uma reflexão com você mesmo. É como se você se olhasse no espelho. Eu tenho sabedoria para usar as minhas palavras, para trazer desenvolvimento para mim primeiro, depois para minha família, depois para o meu ministério e para o dia a dia na sociedade. Você tem uma ferramenta poderosa na tua vida chamada palavras, dom da fala. Então, irmãos, nesse curso é um curso inédito. Se você deseja mudar a tua vida pelo poder das palavras, clica no link embaixo, está na promoção, preço irrisório. Você pode parcelar em 12 vezes no cartão. Sinceramente, fica ali barato demais para você comprar 2 refrigerantes, já fica mais caro que a parcela do curso. Então, eu quero abençoar a vida dos irmãos. Vamos lá então, preste bem atenção para você saber interpretar cada tópico da lição. Primeiro, uma batalha espiritual chamada Janela 1040. A lição é curtinha, irmãos. É bem rapidinho agora para você interpretar cada tópico, tá? Uma verdadeira batalha espiritual. Então, o primeiro tópico vai falar de batalha espiritual. Paulo ensina, letra A, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as forças espirituais da maldade. Está lá em Efésios 6 e 12. Então, primeira lição, existe uma batalha espiritual no mundo. A Bíblia diz lá em 1 João 5,19 que o mundo jaz no maligno. Quando você ouvir essa frase, o mundo jaz no maligno, você pode ouvir outra pergunta. Qual região no mundo existe maior ação do maligno? Aí a resposta, sem dúvida alguma, é essa. Janela 10 por 40. Letra B. Na janela 10 por 40 predomina o hinduísmo. O que é o hinduísmo? O hinduísmo é uma coletânea de crenças. São mais de 330 milhões de deuses no hinduísmo. E engloba o panteísmo, o animismo, tudo que tem vida pode ser um deus. Então tem mais ali de 1 bilhão de hinduístas nessa janela. O budismo, onde eles têm uma crença nas forças, nos poderes do universo, que conspiram para o bem através das práticas pessoais de bondade. Eles atribuem as coisas boas do universo a si próprio. Uma coisa... se você deseja fazer teologia comigo, eu ensino quem foi Siddhartha Gautama, tá? Que é chamado de Buda. E também ali no hinduísmo, um pouquinho antes, tem ali a tríade hindu, os deuses da trindade hindu, e até tem Shiva, que tem vários braços, agora faz tempo, nasceu uma menina lá na Índia, e ela tem, se não me engano, 4 braços e 4 pernas. Uma coisa do outro mundo mesmo. Eles acham que ela é a encarnação de Shiva. Tá? E tem o islamismo, né? A palavra Islã significa submeta-se. Então, nessa janela tem mais de 1 bilhão apesar que o islamismo, mais de 1 bilhão é no mundo todo. Mas nessa janela ali se aproxima de 1 bilhão, porque já passaram de 1 bilhão, né? Se aproxima de 1 bilhão ali os islâmicos. Existe ainda uma perseguição aberta. Se não bastasse essas religiões,
que é fortíssima crença naquilo que eles acreditam ali, né, nos segmentos, tem uma perseguição aberta mesmo, é como a caça às bruxas contra os cristãos, para se cumprir o que está lá em Mateus 24:9. Anote aí Mateus 24:9, veja lá. Devemos interceder em favor da janela 10/40, pois grande é a ação do maligno nesta região, conforme 1 João 5:19. Então, se alguém perguntar, qual é a região no mundo onde é a maior ação do maligno? A resposta é essa, janela 10/40. 2. Nessa batalha devemos usar armas espirituais. Então aqui preste bem atenção, letra A. As armas que Paulo menciona em Efésios 6 são armas que protegem o cristão individualmente do que, pastor? Está claro lá em Efésios 6 e 11, das ciladas do diabo. Então, as armas espirituais é para proteger os cristãos das ciladas do diabo. Letra B. Devemos usar essas armas aqui no Ocidente, nós usamos essas armas aqui no Ocidente, com objetivo, qual o objetivo? Adquirir autoridade espiritual a fim de começar a usar essas armas em favor da janela 10/40, e uma delas, oração, a fim de orarmos com poder em favor da proteção dos cristãos, primeiro, proteção dos cristãos, livramento, socorro, porque estão sendo perseguidos. A cada 5 minutos morre um cristão assassinado nessa janela. Então é seríssimo. E também morre de fome. Uma das coisas que mais mata no mundo, irmãos, é a fome que está lá nessa janela 10/40. A fim de orarmos com poder em favor da proteção dos cristãos e da pregação do evangelho lá nessa janela, que se abram portas, que os projetos possam acontecer em favor dessa janela. Nós vamos ver mais à frente os projetos. Vamos lá. 3. Enfrentando a batalha espiritual da janela 10/40. Agora anote aí, você vai descobrir quem cunhou essa expressão e quando e por quê. Letra A. O termo janela 10/40 foi criado pelo missionário Louis Bush em 1990. Tá? Quem é Louis Bush? Você que não gosta do Los Hermanos argentinos, Louis Bush é argentino, nasceu na Argentina, depois estudou nos Estados Unidos, se formou em missiologia, fez várias graduações e passou a evangelizar o mundo. E ele criou a Comiban, que é a Cooperação Missionária Ibero-Americana. E a partir de 1990, eles iniciaram uma série de estudos na face da Terra para ver as maiores dificuldades da penetração do Evangelho, da pregação do Evangelho. E eles constataram que nesses países, nessa região da África, Europa e Ásia, está concentrado ali as maiores dificuldades para a pregação do Evangelho. E ele olhou que tem a linha do Equador, e ele puxou aqui 10 graus para baixo, à direita, lá na Ásia, e 10 graus da linha do Equador para baixo, à esquerda, começando na África, e ele olhou ali os países limite e fechou, criou um retângulo da África até a Ásia, pegando parte da Europa. E ele viu que dentro desse retângulo havia ali 62 países, hoje 67. E ali 62 países aonde tem as maiores dificuldades do planeta para pregar o Evangelho. E aí ele, então, lançou essa expressão, né, popularizou essa expressão, janela 10/40. Ele criou, inclusive, outra expressão que é a janela 4/14. Talvez você nunca ouviu falar. O que é essa janela 4/14? Existe também, ela é muito famosa no meio missiológico, onde há um projeto para salvar crianças de 4 a 14 anos dentro dessa janela. Na verdade, esse projeto é mundial, mas principalmente dentro dessa janela. Vocês não fazem ideia, irmãos, tem projetos nessa janela 10/40 onde eles vão em casas de prostituição e tem crianças de 10 anos, 12 anos de idade vendendo o corpo ali para os adultos. E eles compram essas crianças e levam para escolas, ensinam, pregam a palavra, dão dignidade para elas, que é o projeto Janela 4/14. Por isso que eu digo, irmãos, nos acompanhe, se inscreva no nosso canal, vamos caminhar junto. Deus tem sido bondoso, o Espírito Santo tem nos dado muita informação pertinente, edificante, e se você caminhar junto conosco aqui, a gente vai crescer junto. Vamos lá. Em toda a janela 10/40, onde num total de 67 países, as condições para ser cristão são as mais difíceis do planeta. Existem, anote aí que eu trouxe aqui, a lição não traz, eu trouxe os 10 países, é o top 10
das dificuldades em ser cristão nessa janela. Existem 10 países dessa região em que os cristãos são assassinados todos os dias. Primeiro país, Coreia do Norte. Tem mais de... Na verdade, a China, né, tem mais de 1,5 bilhão de habitantes, a Coreia do Norte é bem populosa também, mas a Ásia ali tem mais de 1 bilhão de pessoas em toda a Ásia, que é uma cortina de ferro para o evangelho entrar. Segundo país, Afeganistão, que tem mais de 200 milhões de pessoas que moram praticamente em desertos. É incrível, um país tão populoso. Na verdade, existem 10 países mais populosos da Terra, irmãos, inclusive o Brasil está nessa lista, tá? Os 3 maiores países populosos, os mais populosos da Terra, em primeiro lugar é a China, em segundo lugar é a Índia, em terceiro lugar é os Estados Unidos. E o Brasil está ali na lista também, não lembro agora a posição, mas está entre os 10. Acima de 200 milhões de pessoas no mundo são os países mais populosos da Terra. E o Afeganistão está entre os 10 países mais populosos da Terra e os 10 mais perigosos do mundo para um cristão viver. E já mais à frente eu vou explicar o porquê. Primeiro, Coreia do Norte. Segundo, Afeganistão. Terceiro, Somália. Quarto, Sudão. Quinto, Paquistão. Sexto, Eritreia. Sétimo, Líbia. Oitavo, Iraque. Nono, Iêmen. E 10º, Irã. Então são os 10 países, está abaixo dos slides, aproveita o plano trimestral R$ 29,90. Orem por esses países, porque os cristãos estão sendo perseguidos todos os dias. Visão geral, o desafio da janela 10/40 representa uma batalha espiritual para a igreja da atualidade. É uma pena que muitos cristãos não se interessam. E sabe por quê? Por falta de ensino. Jesus, como eu fico preocupado com certos pastores que não ensinam a igreja. Daí o povo perece por falta de conhecimento. E a igreja deixa de viver o propósito que Deus tem para ela, que é encher ela de poder e usar ela com poder na terra. Parte 2. Os principais desafios da janela 10/40. Aqui, ó, a necessidade humana. Se você leu esse texto, a necessidade humana, na tua lição, na revista, e não soube interpretar, a interpretação é esta. Os maiores problemas sociais da Terra. Tá? O tópico vai tratar dos maiores problemas sociais da Terra. Estão nessa janela 10/40. E aqui eu trouxe aqui a lista dos maiores problemas. A lição não trouxe. Por isso que eu digo, baixe os slides. Vejamos os grandes desafios. E aprenda a fazer interpretação, irmãos. Aproveita o curso de oratória. É uma riqueza esse curso. Letra A, B, C e D. Vejamos os grandes desafios por causa desses maiores problemas sociais da Terra. Primeiro, cidades com mais de 1 bilhão de habitantes, como a China e a Índia, estão ali na janela 10/40. Como eu disse, só em Mumbai, na Índia, tem mais de 1 milhão de pessoas que moram na rua. Irmão. Você não sabe o que é isso. É muita gente. Letra B, países da África e do Oriente Médio com maior índice de pessoas vítimas das guerras. Guerras civis e guerra de nação contra nação. Terrível. Só na África mesmo as guerras civis é uma carnificina. E as pessoas que não morrem ficam mutiladas. Mutiladas. E não tem remédio para elas. Não tem tratamento. Não tem assistência social. Não tem uma pensão. Não tem INSS. Vocês não fazem ideia, irmãos, do sofrimento que é esses países. Letra C. Os maiores índices de pobreza estão em partes da África e da Índia. Você não faz ideia do que é isso. Eu me lembro de um testemunho, me emociono cada vez que eu lembro. Uma criancinha de colo na África. E os missionários dão testemunho sobre isso. Ela, antes de morrer, no colo da mãe, só pele e osso. Ela olhou para a mãe e perguntou para a mãe: Mãe, perdoe-nos, é forte demais. Mãe, no céu tem pão? O maior sonho daquela criança era comer um pão. Não faz ideia do que é isso, irmãos. Você faz ideia do que é uma criança ficar meses pensando num pão? Tudo que ela queria na vida era um pedaço de pão. É muito forte. Perdoe, irmãos. A gente não faz ideia do que é uma pessoa morrer de fome. O sonho dela era um pão, ao ponto dela perguntar: no céu tem pão?
É muito forte, eu não consigo me controlar cada vez que eu lembro disso aí. Tinha uma foto famosa na internet que o fotógrafo tirou de uma criança. Tava quase morrendo numa terra assim, bem pequenininha. Atrás dela tinha um corvo esperando ela morrer para comer aquela criança. O fotógrafo que bateu aquela foto, ele se suicidou. Ele não suportou ver tanta injustiça nesse mundo e milhões de pessoas morrendo de fome, que é a dor mais triste que existe, a pessoa ficar sonhando todo dia com um pedaço de pão e ficar pensando, nossa, se eu tivesse um pão, poderia me salvar, um pedaço de pão poderia me salvar. E é também muito triste. É por isso que eu tenho projetos no meu coração. Deus sabe. Deus sabe. Letra D. Os maiores índices de fanatismo religioso estão no Sudão. No Sudão eles fecham as igrejas com os cristãos e tacam fogo. Eu já vi várias fotos de cristão carbonizado. No Afeganistão, no Irã e na Coreia do Norte. Coreia do Norte é crime. Está nas leis do país. Se converter ao cristianismo é crime, com pena de morte. Então, etc. Então, esse tópico aqui é muito forte. Ore pela janela 10/40. O desafio da perseguição. Letra A e letra B. O fanatismo religioso em países como Sudão, Afeganistão, Irã, Coreia do Norte é uma das maiores causas da perseguição e também da proibição e da morte dos cristãos na janela 10/40. O fanatismo religioso, por exemplo, só no Islã, a palavra Islã quer dizer submeta-se. E eles entendem que se não se submeter, a citação, a palavra Corão, que derivou, que criou, que originou o nome, né? Tem gente que acha que esses livros aqui é um cenário, mas não, é livro mesmo. Aqui está, o Nobre ao Corão. A palavra Corão significa citação. Então, de acordo com Mohammed Abdu, Maomé, ele recebeu uma citação de um anjo e várias vezes esse anjo diz submetam-se, Islã, 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 Islã em árabe. E quem não submeter é inimigo de Deus. E eles entendem que os inimigos de Deus têm que morrer. É por isso que o fanatismo religioso islâmico proclamou a Jihad, que é a Guerra Santa. Se você quer aprender mais, entre em contato comigo, a gente faz o curso de teologia e você se aprofunda nessas questões maravilhosas do conhecimento, na área da epistemologia. Então, é urgente, letra B, é urgente a mobilização dos cristãos e das igrejas para intercedermos, no mínimo, irmãos, no mínimo, intercedermos em oração em favor dos nossos irmãos dentro da janela 10/40. Confere lá Lucas 21:17, né, que Jesus falou, o mundo vai odiar vocês. Mas eu conclamo aqui o povo de Deus, pelo amor de Deus, pelo menos nos cultos de missões, você que está me assistindo, peça para o coordenador, olha, vamos levantar um clamor, são 67 países, os cristãos estão lá morrendo todo dia, vamos orar por eles, fazer uma oração, por favor. Eu aprendi, irmãos, com os meus mestres, que se uma pessoa a mais interceder por qualquer coisa, as bênçãos do Senhor, elas descem mais rápido, ocorrem de forma mais ampla e as pessoas são mais abençoadas. Se uma pessoa orar a mais. Então imagine, irmãos, vários irmãos orando todo mês em favor da janela 10/40, os cristãos que estão lá vão ser muito ajudados, só o céu vai revelar tudo isso. Haverá galardão por isso. Visão geral, segunda parte, os principais desafios da janela 10/40 passam pela necessidade humana, os problemas sociais e pela perseguição religiosa. Parte 3, estratégias para alcançar países da janela 10/40. Agora anote bem e preste bem atenção. Vejamos como a oração pode ajudar na janela 10/40. Eu destaquei aqui a oração. Letra A, B e C. Primeiro, livramento para os cristãos, que está em Lucas 22, 31 e 32. Segundo, que é a letra B, despertamento das igrejas para serem mantenedoras de projetos de evangelização para essa região. Ah, pastor, mas quem é que vai querer ir para lá? Deus tem, conforme Efésios 6:18, para estar sempre orando por essas questões da pregação do evangelho.
E Deus tem. Terceiro, o envio. Falando aqui em projetos de evangelização, irmãos, tem comidas que podem entrar lá com mensagens do evangelho nos pacotes. Tem folhetos que podem entrar lá junto com as comidas. E também com informativos para a área de prevenção, saúde, etc. Auxílio, né, de instrução na área das doenças, que as pessoas, você não faz ideia, irmãos. Uma informação sobre como se cuidar em relação a um vírus, uma bactéria, um inseto mortífero, uma informação salva vidas. Então, as pessoas não têm instrução nesses lugares, são muito pobres, miseráveis. E aí vai uma instrução dessa para lá, tem ONGs, tem entidades internacionais, a própria ONU, coloquei aqui. Vai uma instrução dessa com um folheto da palavra junto, irmãos, pode salvar uma vida. Tem vários projetos que pode acontecer. O pastor Josué Orion, ele menciona, que é um grande missiologista, que ele até usa uma expressão que talvez não seria mais correta, ele fala contrabando de Bíblias. Mas naquela região, para eles, é um contrabando, é crime, né, entrar Bíblias lá. Mas eles conseguiam colocar Bíblias dentro desses países. E terceiro, o envio de ceifeiros para esses lugares. Pode acontecer, pastor, mas é lógico, o próprio Senhor Jesus pediu lá em Lucas 10:2, rogue o Pai da seara, para que sejam enviados ceifeiros para a sua seara. Então, a maior estratégia que pode ser colocada em prática em favor da janela 10x40, para nós que estamos aqui, é a oração. E aí muitas portas podem se abrir. Tópico 2, evangelização por meio da ação social. Olha só, existem projetos humanitários onde são enviados alimentos, roupas para vários lugares da janela 10x40. Ore pelas organizações das Nações Unidas, a ONU. Organizações como a ONU, Cruz Vermelha, Médicos Sem Fronteira e outras têm inúmeras frentes de trabalho para enviar suprimentos aos países da janela 10x40, conforme Provérbios 19 e 17. Então, tem muitas entidades internacionais que trabalham o social lá dentro e a palavra de Deus entra junto. Então, ore, no mínimo ore, para que Deus continue usando essas pessoas e você pode participar de uma forma ou outra. Pode entrar em contato com a ONU, Cruz Vermelha, Médicos Sem Fronteira e tantos projetos. 3. A ação médica missionária. Olha que maravilhoso. Letra A. Uma das grandes estratégias missionárias em favor da janela 10x40 são o envio de médicos para trabalhar entre os milhões de doentes que existem nessa janela. Letra B. Médicos com uma missão. O que é isso? É um projeto. Também denominado Missão Médica Mundial. Faz o trabalho de missões em países fechados ao Evangelho por meio da atividade médica. E isso é um projeto da Assembleia de Deus, irmãos, lá do Nordeste. O projeto pretende formar 500 missionários médicos para os 67 países da janela 10x40. Olha aqui que foi colocado numa reunião geral, tá, da CGADB. Se cada uma das 67 convenções assembleianas filiadas à CGADB sustentasse um missionário médico, para cada um dos 67, essa matéria foi publicada em 30 de abril de 2023 e lá está 62 países. Em cada um dos 62 países fechados ao Evangelho, que a lição traz 67, lembra que eu te falei? Alcançaríamos toda a janela 10x40. Então, isso foi tirado da CPAD News, 30 de abril de 2023. Então, ore por esse projeto. Tá? Esse slide riquíssimo, que a lição não trouxe essa informação, você está tendo a oportunidade de colocar para a igreja. É um projeto da Assembleia de Deus, para enviar médicos para lá. E aí o Evangelho entra através do trabalho desses médicos. Letra C. Oremos pela realização desses projetos. Vamos colocar em prática, está em 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. E a nossa visão geral, as estratégias para alcançar essa região têm a ver com oração, evangelização por meio da ação social, mediante ação médica missionária. Conclusão, que possamos conscientizar os cristãos e as igrejas acerca das necessidades da janela 10x40, pois o
Pai, que é Deus, está a perguntar: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías 6 e 8. E a nossa dinâmica, que é socorrendo a janela 10x40, você vai encontrar textos na Bíblia e você pode até perguntar nessa dinâmica, né? O que pode ser feito? O que pode ser feito dentro da janela 10x40 para evangelizar as pessoas e para pregar o evangelho? Então você pode ali pedir a participação, quem participar você premia, porque tem que comentar, tem que discutir isso. E aí não vai sair do coração essas estratégias, a igreja vai ter conhecimento, vai entrar em prática. Ou a dinâmica de procurar textos em relação ao que pode ser feito na janela 10x40, com oração, as armas do Espírito, o envio de ceifeiros, etc., para que a gente se conscientize do que a Bíblia ensina sobre o que pode ser feito na janela 10x40. O slide da dinâmica está aqui. Vamos fazer uma oração em favor da janela 10x40 e em favor da igreja, que a igreja possa fazer um pouco mais pelos nossos irmãos que estão lá. Ore comigo. Santo Deus e eterno Pai, há poder no teu nome, Jesus. Há poder na unção do teu Espírito, na comunhão da igreja, nos dons do teu Espírito. Há poder em nossas palavras. E nós intercedemos pelos irmãos da janela 10x40. Use de misericórdia, Senhor, pelo poder do nome de Jesus. Quebre agora, queime agora, desfaça agora os laços de Satanás contra os teus servos que estão ali dentro. Sejam repreendidos, expulsos, queimados em nome de Jesus Cristo. Toda ação diabólica contra os pastores, contra os cristãos, contra homens, mulheres, crianças e idosos. Agora, em nome de Jesus Cristo, agora. Em nome de Jesus Cristo, agora. Socorre os teus filhos, Senhor, dê livramento. Use de misericórdia. Repreenda a ação do inimigo. Homens e mulheres endemoniados que estão ali perseguindo cristãos sejam repreendidos em nome de Jesus Cristo. E que haja poder, Pai, nas palavras dos teus filhos, que haja salvação, que haja conversão, que hajam projetos em favor da janela 10x40. Use de misericórdia, Senhor. Tenhas compaixão, Pai, dessas bilhões de pessoas que estão ali dentro. Use de misericórdia, Senhor Jesus, para salvá-las, para socorrê-las. Abençoe, Pai, a igreja no Brasil, que nós possamos fazer mais. Abençoe, Senhor Jesus, a Academia Teológica Ensinos, esse sentimento que o Senhor tem me dado em fazer missões. Abençoe cada aluno, cada assinante, cada inscrito nesse canal, e que em tudo o teu nome seja glorificado. Te louvamos e te agradecemos e tomamos posse dessa bênção em nome de Jesus. Amém e amém. Compartilhe essa lição, meus irmãos. Tome posse dessa bênção. Compartilhe essa lição muito pertinente para as igrejas aprenderem sobre a janela 10x40. Forte abraço. Fiquem todos na paz de Cristo Jesus. Amém.